Havia um mundo misterioso, um estilo de vida desconhecido, criaturas que já não existem e pessoas que viveram por centenas de anos. Gigantes vagavam pela Terra em uma época que despertava a curiosidade de muitos. Estamos falando da Era Pré-Diluviana, um período que a Bíblia registra nos primeiros capítulos do livro do Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na Era Pré-Diluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura do pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que elas fizeram? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente isso que discutiremos a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram, tiveram filhos e filhas. O primeiro filho desse casal foi Caim, mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele matou brutalmente Abel, seu próprio irmão. Após seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Cane nomeou essa cidade em homenagem a seu primeiro filho, Enoque. Esta cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Ao contrário das teorias extrabíblicas, as Escrituras explicam claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem tenha experimentado uma evolução intelectual ao adquirir conhecimento e desenvolver novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, como argumentam algumas teses científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos do período antediluviano. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, foi desenvolvido o suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes foram responsáveis por grandes invenções, como a criação de tendas, a criação de rebanhos de gado, o desenvolvimento das artes com instrumentos musicais e a forja de ferramentas com o uso de cobre e ferro. Mais tarde, na época de Noé, a Bíblia mostra que ele já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir a grande arca de acordo com as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, é claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração da Era Pré-Diluviana, mas a Bíblia permanece silenciosa sobre essa questão. No entanto, numerosos estudiosos sugerem que o intervalo de tempo, desde a criação do mundo até o dilúvio, pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Tentativas foram feitas para datar esse período, mas todas se mostraram inconclusivas. A única fonte que fornece qualquer informação cronológica sobre a Era Pré-Diluviana é a lista genealógica em Gênesis, capítulo 5. No entanto, é improvável que alguém possa estabelecer datas exatas a partir desse registro, porque esse não é o propósito pretendido. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que com a definição de dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas e não exaustivas, o que significa que pode haver lacunas intencionais nessas listas para enfatizar indivíduos que tiveram um significado particular na história bíblica. Com base nesses dados genealógicos em Gênesis, capítulo 5, os estudiosos podem pelo menos observar que os avanços significativos no mundo pré-diluviano estavam provavelmente relacionados à longevidade humana. Durante essa época, havia apenas um idioma, e Deus permitiu que as pessoas vivessem por séculos. Isso provavelmente desempenhou um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante esse período. Sim, existem interpretações alternativas sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquela que faz uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram centenas de anos. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se espalhou por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim,
foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas e também era um assassino que se orgulhava de sua crueldade. Caim, após matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também sentiu que o castigo de Deus sobre ele era injusto. A Bíblia também diz que, no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Alguns intérpretes argumentam que isso significava uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, supostamente os anjos caídos tiveram relacionamentos com mulheres na Terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se ajusta ao texto bíblico é que essa mistura era a degeneração humana, promovida pelas relações entre pessoas piedosas e ímpias. De modo que, rapidamente, a impiedade prevaleceu e caracterizou todo o mundo e a civilização. Isso significa que, naquela época, a linhagem divina de Sete era o ramo da humanidade que preservava o conhecimento de Deus. Mas com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim e a depravação espiritual atingiu um limite intolerável. Naquela época, havia Néfilim na Terra. Alguns estudiosos argumentam que os Néfilim eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Mas muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os Néfilim fossem homens poderosos e de grande porte, famosos na antiguidade, e que exerceram domínio através de atos de tirania, aumentando ainda mais a medida de pecado da humanidade. No entanto, no período antediluviano, também houve pessoas que estavam verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir e continuou a ser lembrado como um exemplo de fé, mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que teve um relacionamento tão próximo com Deus que foi levado e não viu a morte. Por último, foi nesse período que Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como um homem. Mas nos anos finais do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou a temer o Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus considerou intolerável a depravação geral daquela civilização. E, portanto, o período antediluviano terminou com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. Todos viverão de acordo com sua própria vontade, seus próprios desejos, festejando e celebrando, mas todos estarão muito ocupados para o chamado de Deus ao arrependimento. Assim como aconteceu com a geração antediluviana, as pessoas só cairão em si quando o julgamento de Deus for derramado, sem a oportunidade para ninguém se voltar. De fato, Jesus ilustrou este momento dizendo que, assim como no mundo pré-diluviano, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio. Nos dias finais, os impenitentes também serão tirados deste mundo pelo julgamento de Deus. Este é, portanto, um apelo urgente à humanidade. A Bíblia não pinta um quadro do mundo antediluviano apenas para satisfazer nossa curiosidade sobre os tempos antigos, mas como um forte lembrete de que um estilo de vida, caracterizado por ignorar os padrões de Deus e ceder ao pecado, conduzirá inevitavelmente ao julgamento divino. Os paralelos entre o mundo antediluviano e nossa época atual devem servir como um aviso para nós. Este é o momento de voltarmos nossa atenção para Deus, de nos arrependermos de nossos pecados e de buscarmos sua graça e perdão. Em conclusão, o mundo pré-diluviano foi um período único na história da humanidade, marcado por um desenvolvimento tecnológico e cultural significativo, mas também caracterizado por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, serviu como um forte aviso para as gerações futuras. Seu fim repentino em uma inundação catastrófica ilustra a gravidade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é crucial que permaneçamos alertas e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e ansiosos pelo retorno de Cristo.